Cultura, história, linguagem, tecnologia. Juntos, esses e outros tópicos formam o que na escrita chamamos de world building, uma técnica vital para o desenvolvimento de histórias. Essa que cumpre a função de orientar e fixar ideias. Mas por que você deveria dominar ao menos alguns aspectos desse processo criativo? Opa! E aí? Me chamo Fídio e este é o início de uma série que pretendo fazer neste canal, o Guia Básico de, onde tentarei passar alguns dos meus poucos conhecimentos a vocês da melhor forma possível. Lembrando que não sou dono da verdade e, como humano, totalmente propenso a erros. Dito isso, sinta-se à vontade para contribuir com seus conhecimentos nos comentários abaixo. Quanto mais conhecimento, melhor. Afinal, o verdadeiro mestre é um eterno aprendiz. Tendo evidenciado tudo isso, comecemos. World Building é um processo criativo que visa alocar bases firmes e fixas ao mundo que está sendo gerado. Com esta técnica, podemos criar, desenvolver e detalhar um universo rico de elementos coerentes, sendo algo fundamental para diversos escritores, roteiristas e diretores criativos. A construção de mundo se aplica a romances, RPGs e até mesmo mídias visuais, como filmes, jogos e quadrinhos. Diversos autores, inclusive, se utilizam disso para criar diversas histórias que coabitam o mesmo mundo. Isso é conhecido como universo fictício. Além disso, com a ajuda do world building, autores diferentes podem criar compartilhando o mesmo universo, o que é conhecido como mundo compartilhado. Que, como ótimo exemplo, temos o universo expandido de Star Wars. O que constitui a criação de mundo? É simples, ainda que não básico, pois é um processo que envolve definir aspectos físicos, sociais, culturais, históricos, políticos, tecnológicos e místicos de um mundo fictício, ou realista ainda que modificado. Foca-se em responder a pergunta: como esse mundo funciona? Tá, mas por que é importante? Fazer world building dá profundidade e verossemelhança à história. Ajuda o leitor a imergir no universo proposto, torna conflitos e personagens mais coerentes com o ambiente em que vivem e auxilia o autor na exploração e expansão de seus conceitos. Além disso, a construção de mundo por si própria pode se tornar um protagonista secundário da história. Mas como assim? É o que deve estar passando pela sua cabeça. Então deixe-me exemplificar. Para isso temos o exemplo da famosa e aclamada obra Duna, de Frank Herbert. Arrakis, ou Duna para os mais íntimos, é o coração da história. Seu deserto brutal que se expande até onde os olhos podem ver, os gigantescos vermes que assolam as areias e o povo que nelas vive, a ecologia e o modo de vida dos Fremen define toda a estrutura de poder e conflito do universo. Dito isso, fica evidente que Arrakis, o mundo, dita o ritmo da narrativa. Outro exemplo perfeito é Silent Hill. A cidade por si própria é o grande vilão, o enigma e o reflexo do subconsciente dos personagens. O lugar tem vontade, se transforma conforme os traumas dos visitantes e conduz o enredo. World building torna um mundo tão vivo que parece agir ou responder ao que está acontecendo. Algumas construções de mundo são tão impressionantes e bem feitas que é fácil lembrar daquele universo mesmo que não se lembre da trama completa que se passa nele, nos deixando com vontade de saber cada vez mais sobre ele, seus personagens e acontecimentos. Entretanto, não se engane. Este processo criativo é um aliado poderoso, mas não deixe seu poder subir a cabeça. Às vezes, acabamos colocando informações demais. Isso pode fazer esse aliado se tornar um adversário. Um mundo com regras muito extensas pode acabar limitando sua criatividade. Crie o que o mundo precisa, não o que quer. Você pode sim criar um mundo imenso, mas só precisa mostrar a ponta do iceberg. O resto servirá como apoio, dando coerência e profundidade, não como conteúdo obrigatório para o leitor. Tópicos. É por onde podemos começar, o que podemos e por que desenvolver. Claro, não é regra, nada disso é, mas definitivamente é interessante revisar alguns ou todos esses pontos, sendo eles: geografia. Como é o clima? Existem continentes, mar, desertos, florestas? Cultura. Que crenças as pessoas possuem? Existem religiões? Qual é a arte popular? Como isso afeta as pessoas? Política. Quem governa? A democracia? Reinos? Tirania? Como funciona a justiça? Economia. As pessoas usam dinheiro? Trocam objetos ou têm outra forma de comércio? Tecnologia. O mundo é medieval, futurista, steampunk, cyberpunk? Que armas e ferramentas existem? Magia/sobrenatural. Se existe magia, como ela funciona? Quem pode usá-la? Há consequências? História.
Que eventos importantes moldaram o mundo atual? Guerras? Revoluções? Desastres? Espécies e raças. Existem apenas humanos? Há elfos, alienígenas, androides, mutantes? Linguagem. Existem idiomas próprios? Gírias? Formas de saudações típicas? Arquitetura e sociedade. Como são as cidades? A classe social afeta onde alguém mora ou como vive? Tipos de world building. Assim como qualquer técnica, existem diversas interpretações e métodos de aplicação para o world building. Aqui, estarei apresentando 4 que servirão de base para você, caro paladino. Entretanto, enfatizo serem meras bases. Dito isso, você e apenas você pode dizer com segurança qual desses tipos é o melhor. Além disso, nada te impede de misturar e ou descobrir novos métodos. Para melhor entendimento, vou destrinchar as técnicas em como elas funcionam, vantagens e desvantagens de usá-las. Vamos começar com top-down. Defina o mundo como um todo e vai refinando detalhes. Como funciona? Comece criando o mundo inteiro em linhas gerais: geografia, clima, culturas, história global, religiões, etc. Depois, desça para níveis menores, definindo continentes, países, cidades, personagens, etc. Muito indicado para histórias épicas, com grandes conflitos, múltiplas nações ou raças, universos que precisam ser consistentes para várias histórias. Como franquias, por exemplo. Em Senhor dos Anéis, Tolkien criou toda uma mitologia com valares, eras e idiomas élficos. Tudo isso antes de sequer começar a escrever a história de Frodo. Vantagens. Você adquire uma visão coesa e ampla do mundo, além de garantir consistência entre as regiões, culturas e eventos, sendo essa a que eu mesmo uso. Desvantagens. Pode tomar muito tempo para que você comece a efetivamente escrever, também fazendo com que você provavelmente acabe criando muito mais do que vai usar. Bottom up. Inicie por um elemento básico mais firme e crie em torno dele. Como funciona? Você começa pequeno, como uma vila, um personagem ou um conflito em um local. A partir disso, expanda quando o mundo exige e conforme a história pede, indicado para histórias que se focam em um local ou personagem específico, além de ser ótimo para aqueles que querem começar a escrever logo. Em The Witcher, os primeiros contos de Sapkowski são muito locais, apenas depois o mundo se expande com política, raças e guerras. Vantagens. É rápido para começar, evita desperdício de tempo criando o que talvez nunca seja usado e faz com que o mundo cresça junto com a história. Desvantagens. Pode acabar com inconsistência se o mundo não for bem planejado, que pode ocasionar a dificuldade de expandir o mundo depois se ele começar restrito demais. Orgânico. O mundo vai sendo construído conforme a história avança. Como funciona? Você opta por não construir o mundo todo de uma vez ou em camadas. Na realidade, você vai criando o que precisa conforme escreve. É ideal para escritores que gostam de escrever de maneira mais livre, sendo ótimo para aqueles que querem ter uma abordagem mais introspectiva de narrativa ou focando-se nos personagens. Em entrevista com o vampiro, Anne Rice vai revelando o funcionamento do mundo vampírico em pequenas frações, conforme os personagens descobrem. Vantagens. É extremamente flexível e adaptável, permitindo que o mundo cresça de forma natural ao enredo. Cria uma espécie de simbiose entre enredo e universo. Desvantagens. Pode gerar momentos em que serão necessários retrabalhos, se algo feito antes contradizer um elemento posterior, o que pode causar uma impressão de inconsistência e ou improvisado, se não for devidamente revisado depois. Hard versus soft. Formas para definir o comportamento do misticismo do mundo. Como funciona? Aqui temos 2 divisões básicas para compreender melhor como funcionam os meios místicos do mundo em desenvolvimento. Esse método funciona como complemento dos anteriores, tanto ao método top-down quanto bottom-up. Ele se refere ao nível de definição e rigidez das regras do mundo, especialmente no caso de magia, ciência ou tecnologia. Hard. Mundo que funciona com regras claras, detalhadas e consistentes. Um sistema de magia com lógica. O leitor aprende como tudo funciona, entendendo as regras tão bem quanto os personagens da história. Como por exemplo, temos Full Metal Alchemist. A alquimia possui regras precisas, troca equivalente, transmutação, limites físicos. Vantagens. Gera a sensação de realismo e lógica, evitando a magia conveniente, que aparece para resolver tudo. Desvantagens. Pode limitar a criatividade se as regras forem muito rígidas, além de requerer atenção técnica constante para não ferir conceitos já estabelecidos. Soft. Mais aberto, misterioso ou simbólico, criando um ambiente mitológico, como em contos de fadas. Contém regras nebulosas, incertas ou obscuras. O leitor não entende tudo, tampouco precisa. Em Senhor dos Anéis, por exemplo, o leitor não conhece exatamente como a magia funciona. Ela é mais mítica do que técnica. Vantagens. Gera uma sensação de mistério, brincando com o fantástico. Esta forma permite mais liberdade narrativa. Desvantagens. Pode parecer arbitrário se usado para resolver tudo. Além disso, alguns leitores possuem a ânsia de entender como isso funciona e ou como esses conceitos se aplicam. Considerações finais.
Volto a repetir, não existe fórmula certa. Não há como dizer qual é a melhor. Apenas testar pode definir qual sua forma de utilizar o World Building. Então combine e crie novos métodos. Esse vídeo é apenas um guia/manual, então nada aqui deve ser levado como verdade absoluta. Muito obrigado por assistir até aqui. Sua presença faz toda a diferença. Quero dar um agradecimento especial aos meus amigos Dunk Whiter, já que tive essa ideia enquanto eu ensinava eles sobre construção de mundo, e Ghost e Connie, que me deram total apoio para que eu seguisse em frente com a ideia. É isso, Paladino. Fique bem saudável e forte. Boas aventuras! Valeu!